Olá, pessoal! Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 33, tá certo? E nesta aula nós abordaremos a otimização de processos com o software Aspen Plus. Certo, na aula anterior nós vimos como realizar a otimização de processos com o software SuperPro Designer, tá certo? E vimos alguns exemplos, que se aplicam aí quando um simulador de processos não possui uma rotina de otimização interna, tá bem? Então, por isso, nós realizamos as simulações com o SuperPro, exportamos os resultados para o Excel e lá sim com o solver, a partir dos ajustes de modelos para os resultados obtidos, conseguimos então performar uma otimização para determinação da melhor condição de operação, tá? E o mesmo valeria, por exemplo, para o Aspen HiSys, que também não possui uma rotina direta de otimização. Ele possui análise de sensibilidade, possui algumas outras ferramentas, mas não a otimização como o Aspen Plus possui, tá bem? E hoje, então nessa aula, nós veremos como no software Aspen Plus nós podemos configurar, acessar esse suplemento de otimização, especificar uma função objetivo, definir possíveis restrições e a partir da simulação previamente rodada e convergida, determinar então a melhor condição de operação dadas as nossas especificações, tá certo? E para a gente entender isso, veremos alguns exemplos aí a seguir então de como construir a otimização com os parâmetros oriundos da simulação e também adicionando novas variáveis que podem ser compostas pelas variáveis da otimização do processo. Bem, assim como nós vimos lá na análise de sensibilidade. Bem, então vamos lá, vou apresentar os exemplos, os problemas para vocês e depois vamos lá no Aspen Plus para ver como configurar o processo, a simulação de maneira simples e se atentar ao suplemento de otimização para resolver aqui os nossos problemas, as nossas questões apresentadas. Bem, vamos lá então. Bem, aqui no primeiro caso, então, faremos a simulação de uma separação em tanque flash, que consiste na separação parcial de uma mistura binária com separação flash, que estaremos avaliando uma alimentação com uma mistura de etanol, que nós vamos chamar de componente A, e CO2, que vamos chamar de componente B, com composição de 50% de etanol. Logo, consequentemente, os outros 50% de CO2. Esse processo, essa condição poderia ser encontrada, por exemplo, numa coluna de recuperação de etanol, no qual os gases da fermentação, sendo majoritariamente o CO2, arrastam uma pequena fração de CO2 do órgão de fermentação e ainda economicamente viável recuperar esse pequeno percentual que é arrastado. Uma vazão mássica de 100 kg por hora é processada e deseja-se obter o máximo possível de CO2 na corrente de topo, uma vez que é desejado obter então a recuperação do etanol na forma líquida, então que o CO2 saia na maior quantidade possível no topo, porém com a especificação de uma fração mássica de etanol abaixo de 5%. Tá bem? Porque até ele pode levar uma certa quantidade residual, mas a maior parte tem que estar presente no líquido para ser retornada e recuperada no processo. Também, às vezes, alguns percentuais de separação acabam sendo inevitáveis. E nesse caso aqui, o nosso limite é de até 5% de etanol no topo, onde o CO2 permanece na corrente do vapor e o restante líquido será majoritariamente etanol. Realize a simulação deste processo no Aspen Plus, assumindo que a pressão do flash é 1 bar, como chute inicial, então para a gente poder rodar a simulação antes de especificar as condições de otimização, e determine a pressão do flash que maximiza a vazão do topo com a restrição. Tá bem? Então a gente tem a corrente de alimentação que vai estar entrando no tanque flash aqui nessas condições de 100 kg por hora, a uma pressão de 100 bar e temperatura de 25 graus Celsius, com uma composição meio a meio, 50% 50% etanol, 50% CO2. Utilizaremos o modelo Unifac para predição e estimativa das propriedades termodinâmicas e cálculo de equilíbrio da separação aqui no flash,
tá bem? E a pressão, então, de operação inicial para rodar a simulação em 1 bar. Aí, a partir disso, a gente vai determinar nesse intervalo de 1 até 100 bar, qual é realmente a pressão ótima, né? De acordo com a redução de pressão que a gente tem que provocar no flash, para maximizar a corrente de topo, a vazão de topo, de forma que respeite a nossa condição, a nossa restrição, e a fração de etanol nessa corrente máxima não ultrapasse 5%. Tá bem? Então é isso que a gente quer determinar. Então vamos lá para o Aspen Plus agora para a gente configurar a simulação, tá? Colocar as especificações e depois acessar o suplemento de otimização também para especificar, né, esse problema, o que a gente quer como variável de saída, como variável, né, manipulada na otimização em busca dessa condição que maximiza essa vazão de topo nessa restrição, tá certo? Vamos lá. Bem, inicialmente aqui então no Aspen Plus nós iremos criar uma nova simulação, tá bem, um novo arquivo. Primeiro na guia Properties, então vamos definir os compostos que nós vamos trabalhar no processo, né, aqui na nossa simulação. Nós trabalharemos então com etanol e dióxido de carbono, também, que, né, são os únicos dois compostos ali da nossa mistura binária. E aqui em especificações, então, o modelo Unifac para predição das propriedades e cálculos de equilíbrio líquido-vapor da separação flash. Bem, então, são basicamente só essas especificações que nós temos aqui. Vamos para a guia de simulação, então, para a gente verificar o que a gente precisa especificar e construir para realizar aqui a nossa simulação. Aqui então, para construir o nosso flowsheet, nós iremos, né, então colocar um tanque flash, tá bem? Então lá do pallet vamos, né, selecionar um separador flash, tá bem? E colocar as 3 correntes materiais que serão alimentadas, na verdade uma que vai ser alimentada e 2 que serão retiradas do flash, tá bem? Então chamei aqui de feed alimentação, CO2 a corrente de topo e etanol a corrente líquida de fundo, tá bem? Então, feita a construção do flowsheet, do fluxograma, nós precisamos, lembram, especificar primeiro as condições de processo das correntes e depois as condições de operação dos equipamentos. Então, inicialmente, aqui para a nossa corrente de alimentação, lá de acordo com as informações do problema, especificaremos então pressão e temperatura, com a temperatura em 25 graus Celsius e pressão em 100 bar, e a vazão máxima total da corrente em 100 kg por hora. E a composição também, uma composição equivalente, né, em massa, aqui em fração máxima, de 0,5 etanol, 0,5 CO2, que representa 50% de cada componente em quantidades máxicas na corrente, tá certo? Ou seja, 50 kg por hora de cada um deles. Em seguida, especificamos daí a operação do flash. Então, vamos fazer um flash aqui em condição, né, isotérmica, na temperatura, o que a gente quer avaliar é o efeito da pressão, tá bem? E aí, como chute inicial, estimativa inicial, uma pressão de 1 bar, simplesmente para a gente poder rodar a simulação, conferir se está convergindo tudo certinho, e aí ver a partir dos resultados, né, se a gente obtém se as correntes, né, fazem a separação. Agora especificar sim as condições de otimização, tá bem? Então, confiram, né, configurem a simulação primeiro, né, podem fazer com calma e depois que rodar certinho, que no caso meu aqui já está montado, né, e rodando corretamente, a gente vai daí para a especificação da otimização. Certo, e para especificar então uma otimização, um caso de otimização no Aspen Plus, nós viremos então aqui do lado esquerdo, tá, nos nossos menus de configuração, e vamos ver aqui então na parte de ferramentas de análise do modelo, também Model Analysis Tools. Então aqui, né, o mesmo lugar onde a gente vinha, né, em Sensitivity para construir, para executar uma análise de sensibilidade que nós vimos lá nas aulas anteriores. Também, porém, agora nós iremos especificar, né, um caso de otimização. Então aqui em Optimization nós criamos aqui, né, então onde vocês ainda não devem ter nenhum caso, no meu aqui como eu já criei, ele já está mostrando aqui como O1, mas você clica aqui em New, então, e cria,
né, o caso de otimização de vocês, pode dar um nome, uma identificação que você, se você quiser. No meu caso aqui eu mantive o nome original O1, tá certo? Aqui se eu quiser criar um segundo seria como O2, que ele chama por padrão. Mas eu vou manter aqui o que eu já tenho criado, tá bem? Mas vocês, então, ao criarem, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui embaixo e que nós temos aqui embaixo do Optimization e nós temos a opção daí de colocar os nossos inputs para otimização, tá bem? Então, né, criem um caso e nós vamos vir aqui para definir quem é a variável de saída, quem é o parâmetro a ser otimizado, quem é a variável manipulada para otimização, tá certo? No nosso caso, né, a pressão de operação do flash. Da mesma forma, bem, né, similar como nós fazíamos lá na análise de sensibilidade. Então, né, vamos ver aqui. Que aqui em Define, então, nós iremos definir as variáveis da otimização. Tá bem? Aqui os parâmetros, por exemplo, que nós queremos otimizar ou para os quais nós queremos montar uma função objetivo. Tá bem? Nesse nosso caso aqui, no exemplo 1, nós queremos realmente só otimizar um parâmetro, a vazão da corrente de topo, maximizá-la dentro da restrição que a gente vai especificar mais adiante. Mas no exemplo 2, nós veremos daí então como formular uma função objetiva a partir das variáveis que a gente tem aqui. Bom, então, né, criamos uma nova variável, vou criar até novamente ela aqui com vocês, no meu caso já está criada, mas né, eu chamei de CO2, que vai ser a vazão de topo, tá? E aí, a partir daqui, então, que eu criar essa variável, eu vou poder vir aqui embaixo e especificar para ela, né, o que significa essa variável, né? Qual o parâmetro das correntes ou dos blocos do processo que ela se refere. No nosso caso aqui, ela se refere, né, a um parâmetro de uma corrente. E aí o tipo de parâmetro, então, ele será uma variável de corrente, tá certo? Não vazão molar específico, porque daí a gente tem que se referir a um composto específico. A gente quer aqui a vazão máxima, maximizar a vazão da corrente, né, e não de um composto em específico. Qual que é a nossa corrente? A corrente CO2, tá certo? É a corrente que você nomeou e deixou o nome aqui como corrente de topo. Automaticamente ela já é uma corrente do tipo mista. E aqui em variáveis a gente define então qual é o parâmetro dela que a gente quer associar à nossa variável. E no nosso caso aqui, né, a vazão mássica, poderia colocar a vazão molar também, maximizando uma, a gente, né, automaticamente maximizar também a outra, mas a gente vai se basear pela vazão mássica com unidades aqui, padrões de quilograma por hora, tá certo? Bom, agora aqui em né, objetivo e restrições, objective and constraints, nós vamos então deixar ativo a otimização e vamos especificar o que a gente quer com a otimização, maximizar um parâmetro ou minimizar um parâmetro. No nosso caso é maximizar um parâmetro, o nosso parâmetro é a nossa variável CO2, que né, tem o mesmo nome da corrente de topo, mas é só por conveniência aqui, tá certo? Uma coisa é a variável, outra coisa é a corrente, mas ali a gente especifica a variável, bem? E então é isso que a gente deseja, né, deixando a otimização ativa. Nós queremos maximizar a nossa variável CO2, que foi especificada ali atrás como a vazão da corrente de topo. Aqui, por enquanto, tá, onde vocês não tem nenhuma restrição, não se preocupem. Aqui a gente seleciona as restrições, mas daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês como a gente adiciona a restrição para poder rodar com a restrição selecionada, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para selecionar ela aí no de vocês. E aqui à frente a gente especifica, então, por exemplo, qual vai ser a variável, né, manipulada na otimização, tá certo? Manipulated variable. Então, aqui em vary, quem vai variar buscando maximizar a vazão de topo. Então, vamos, né, nós criamos uma variável, no meu caso aqui já está criado, tá? Mas então você clica aqui em New e você já consegue criar. E aí você especifica um limite inferior e um limite superior para essa variável. No caso aqui eu coloquei de 1 a 80, mas vocês podem deixar 1 a 100, não vai fazer diferença, tá? Porque vai estar dentro do mesmo range, vai ser o mesmo valor aqui próximo a 1. Na unidade em bar, tá certo? E aqui talvez só deixe especificar depois que você já especificou que é a pressão. Então, se você criou a variável aqui, você seleciona ela aqui,
coloca que ela é uma variável de bloco, né, no caso de uma operação, de um modelo, né, do fluxograma, de um bloco do fluxograma. No nosso caso, o nosso bloco é o bloco flash, que daí eu nomeei de flash lá o tanque flash que a gente colocou no flowsheet. E a variável, né, pressão, né, especificada aqui como press, que é a nossa variável que a gente vai considerar aqui variando em bar no intervalo de 1 até 100, tá? Você especifica aqui, automaticamente ele já puxa aqui para cima, certo? Bom, feito isso, está definido então a variável que vamos maximizar, ela como função objetiva, tá? Que aqui dentro a gente escreve a função objetiva, mas é a própria variável, e quem vai ser manipulado em busca de maximizar a função objetiva, que é a vazão no topo. Agora, vamos vir aqui em constraint, então, e adicionar uma restrição para o processo, para poder dizer que nós não temos mais de 5, não queremos mais de 5% que em etanol, né, em fração mássica, na corrente de topo. Então, criamos, né, uma restrição, uma constraint, por padrão ele chama aqui de C1, e assim que você criar, você pode vir aqui configurar, colocar um input para essa sua corrente. Para sua restrição C1, especificando qual é a variável e qual é essa restrição. Bem, então, clicamos aqui, criamos uma nova variável. No meu caso aqui eu chamei de etfrac, né, para representar a fração de etanol. Aí eu digo quem ela é, né, especifico aqui que eu estou me referindo a ela. Ela é uma variável de corrente, né, ela é a fração de etanol na corrente de topo. Então, ela é uma variável do tipo fração mássica, tá? Que a gente quer menos de 5% em massa. Na corrente de topo, na corrente CO2, para o composto etanol, tá certo? Então, essa variável etfrac representa a fração mássica de etanol na corrente de topo, tá bem? E aqui a especificação da nossa restrição. Então, vou especificar que eu quero que etfrac seja menor ou igual, né? E vejam que daí ele possui aqui, né, os vários tipos de restrições que nós podemos ter, né? Igual, menor ou igual, maior ou igual. E nós queremos, no caso, menor ou igual a 0,05, ou seja, né, menor ou igual a 5%, né? O tolerável é até 5%. E a tolerância na convergência, tá? E aí eu especifiquei uma tolerância, né, simples aqui de 10 a menos 3, né, ou seja, 0,001, que assim que atingir, né, com essa diferença, o valor ao redor, a gente atingiu, então, satisfez a restrição em relação a esse valor especificado. Bom? E agora, assim, depois que você criou aqui a restrição, criou a variável, né, especificou quem ela é, especificou a condição que a restrição impõe, nós voltamos aqui no input e deixamos selecionada então a restrição, né, ela vai estar disponível aqui em available, e você vai passar ela então para selected para você conseguir daí, né, rodar na sua simulação com ela sendo levada em consideração, tá? Ela tem que estar selecionada, senão ele vai tentar otimizar sem puxar a restrição que você colocou ali embaixo. Bom, feito isso, então agora vamos rodar a simulação com a otimização ativa, tá certo? Então veja que você tem que ter a otimização ativa para que na hora que você vai rodar ele busque obter o maior valor para sua variável aqui, automaticamente substitua lá na sua simulação. E vamos já tentar rodar então para a gente conferir aqui qual é a pressão que ele vai obter para o flash de maneira a maximizar a vazão de topo, satisfazendo a restrição da fração de etanol no topo. Então, rodamos a simulação, tá certo? Com a otimização aqui ativa, né? Então, se tiver tudo configurado, tudo certinho, vejam então que, né, a gente vai conseguir a convergência, tá certo? Aqui nos resultados da restrição nós podemos ver a partir lá do caso da simulação inicial qual era a fração que nós tínhamos de etanol, no caso era de 8%, e agora com a otimização caiu para 5%, tá? 0,05, e aqui alguns valores, mas que estão dentro aqui da precisão que a gente impôs na tolerância, tá bem? E
o valor da nossa pressão, do nosso resultado, nós podemos conferir aqui na convergência, tá? Então aqui, né, nos resultados do nosso solver, nós podemos verificar. E temos aqui então que a vazão do CO2 inicialmente em 1 bar ela era de 52,302, agora ela caiu para 49,23,21 kg por hora, porém agora tem os 5% de etanol e não 8% como a gente tinha lá em 1 bar, tá certo? Então a nossa função objetivo, né, a nossa vazão de topo, né, depois aqui de 8 iterações, convergiu para esse resultado. E nós temos aqui a nossa pressão de operação nas variáveis manipuladas que a gente tem que trabalhar para ter essa restrição satisfeita, né, e ter essa condição ótima de operação, que para o nosso caso aqui será de 1,5815 bar, tá certo? Então, praticamente 1,6 bar aí é a pressão ideal de trabalhar para não deixar a fração de etanol no topo passar de 5%. Bem, então veja que ele faz a avaliação dentro de todo o intervalo, utiliza um método numérico de otimização e obtém para a gente o resultado do ponto ótimo, tá certo? Então veja, não é nada muito complicado, basta a gente, né, construir a simulação direitinho e conseguir especificar aqui na otimização e nas restrições, né, quem são os parâmetros que a gente quer trabalhar para otimizar, quais são as restrições que a gente quer e rodar dessa maneira para conseguir avaliar os resultados. Ele vai partir do chute inicial, de acordo com o chute, né, o valor que a gente tem na simulação feita por padrão, tá certo? E lembra, né, claro, em alguns problemas, por ser um método numérico, a gente tem que, às vezes, mudar o chute inicial, ter um bom chute inicial, para obter a convergência. Legal? Então, vamos voltar agora, né, lá para a apresentação, um segundo exemplo, onde a gente vai ver aqui como especificar uma variável, montar uma função objetivo, por exemplo, econômica, que não é uma variável, um parâmetro que a gente tem por padrão nas correntes, né, nos blocos, mas que a gente consegue criar e especificar aqui no suplemento de otimização. Tá bem? Então vamos lá para a gente entender e vamos voltar para o Aspen depois para fazer o exemplo 2. Certo? Agora, para o exemplo 2, então, nós faremos a simulação de um reator tubular, tá? Um PFR, e iremos criar uma rotina de otimização para alguns parâmetros aqui atrelados à reação e ao interesse desse processo, tá bem? Então, vamos entender aqui o problema primeiro e depois vamos lá configurar a simulação. A esterificação de ácido lático com metanol ocorre em um reator tubular de acordo com a seguinte reação. E aqui nós temos então uma reação, né, de ácido lático, que eu chamei aqui de lactac com metanol, MEOH, produzindo, né, o lactato de metila, né, metilect, aqui no caso que é o nosso produto de interesse, e água de acordo aqui com a liberação, né, de uma molécula de água a partir da junção da reação desses dois reagentes. A reação pode ser autocatalisada pelo ácido em temperaturas próximas de 360 Kelvin. Bem, então aqui a gente tem uma temperatura já para a qual a gente vai avaliar a reação. O modelo cinético reportado por Sanz et al. 2002 é usado para representar a taxa de reação, mas o efeito da reação reversa é negligenciado. Então a taxa de reação pode ser expressa por, então aqui nas nossas condições de, né, operação e de reação, nós temos a taxa de reação, a cinética, dada como uma reação direta, tá certo? Aqui de segunda ordem em relação ao ácido lático e, né, de primeira para o metanol, sendo então a atividade dos compostos, escrito então a expressão cinética em termos de atividade ao invés de concentração, e aqui a nossa constante de velocidade, nossa velocidade da reação, representada pela equação de Arrhenius, né, com o K1 sendo então o nosso parâmetro aqui acêntrico, no valor de 6,024 vezes 10 a oitava mols por minuto, e a energia de ativação, tá certo? No patamar de 56,45 kJ por mol, tá bem? E a partir disso a gente já consegue então inserir a estequiometria, inserir a cinética em um reator PFR lá no Aspen Plus, tá bem? Então, né, se vocês quiserem lembrar um pouquinho, né, revejam
a aula de reatores no Aspen Plus que nós fizemos, mas eu vou mostrar para vocês também, de maneira breve, a configuração da reação e da cinética lá no Aspen. No caso aqui da nossa simulação, então 100 kmol por hora de ácido lático são alimentados no reator tubular. Tá bem? E metanol é alimentado numa razão molar de 3:1, né, sendo essa razão 3 metanol para cada 1 de ácido. Então a gente pode dizer que se entra 100 kmol por hora de ácido lático, entram 300 kmol por hora de metanol, porque é uma razão molar. Nós então, consideraremos que o reator opera a 340 Kelvin e pressão de 1 bar, então temos as condições de pressão e temperatura de operação do reator. A esterificação do ácido lático ocorre nesse reator e a corrente de saída deve conter os produtos formados e os reagentes não reagidos, como representado abaixo. Então aqui a gente tem um esqueminha do fluxograma do processo, a alimentação dos reagentes, e a gente já sabe aqui que vai sobrar reagente, sai reagente não reagido, até por não ser uma reação 100% de conversão. E utilizaremos o modelo Unifac para a estimativa das propriedades e dos cálculos de equilíbrio, os cálculos envolvidos com os parâmetros envolvidos na cinética da reação, para conseguir fazer os balanços de massa e energia lá na simulação, assim como a gente fez no exemplo anterior. Neste caso, nesse exemplo, nós teremos então como objetivo maximizar a seguinte função, tá certo? Uma função aqui, dizer que representa, digamos assim, o lucro do nosso processo, tá bem? Porque ela é composta então pela quantidade produzida de lactato de metila, a vazão mássica de lactato de metila, vezes o valor de mercado de venda desse produto, que vai ser especificado então aqui em $12.700 por quilograma, menos o custo da matéria-prima do ácido lático, tá certo? Ou seja, a quantidade que é alimentada, F0 na entrada do reator de ácido lático, vezes o custo de matéria-prima, que para o ácido lático é apresentado em $135 por quilograma, menos o custo do reator anualizado. Tá bem? Então lembra, por ser um custo de capital, a compra, a aquisição, se a gente quer tratar ele em uma função com custos, valores operacionais por ano, a gente precisa anualizar, tornar esse valor que não é anualizado em um valor que ele possa ser distribuído ao longo do tempo, e pago parcialmente em um intervalo de tempo. Então nós temos aqui o custo do reator, como essa variável C-react, e N, o tempo de investimento da compra do reator estipulado em 5 anos. E assim nós teremos o custo anual do reator na operação nos próximos 5 anos. Essa será a nossa função objetiva aqui para fazer o cálculo da lucratividade desse processo, considerando apenas estes como os principais custos elencados no processo. Bem claro, nós podemos ter utilidade, poderíamos ter um custo associado aí ao metanol, mas a gente vai considerar que ele é, digamos, insignificante e a gente pode trabalhar de maneira a só lidar com esses custos para o cálculo da lucratividade desse processo. Os custos ali dos produtos, então, foram obtidos do fornecedor Sigma Aldrich. E nós temos aqui para o custo do reator, sendo estimado em função da seguinte expressão. Então, o custo do reator ele depende do comprimento do reator, tá certo? Então, aqui ele é proporcional a um ajuste para uma equação de 4.000 vezes L, onde L é o comprimento do reator em metros. Tá bem? Então, a gente vai querer maximizar, digamos, também o nosso processo, levando em consideração o comprimento do reator. Tá? Então, o Aspen vai otimizar buscando qual a condição de comprimento que maximiza a nossa lucratividade a partir dos nossos dados de entrada ali para a simulação. Tá bem? Então, construa a simulação deste processo utilizando o Aspen Plus e realize a otimização da função objetivo, nossa função Z aqui atrás, para esse problema. Certo? Então, vamos lá no Aspen Plus para montar essa simulação, tá certo? E a partir dela configurar no suplemento de otimização a nossa função objetivo ali e conseguir também determinar a melhor condição de operação para o reator para a função objetivo. Bem,
Para a simulação, então, aqui do segundo exemplo, nós vamos definir, né, os compostos que nós vamos trabalhar, tá? Criar uma nova simulação, deixar ela salva no computador, tá? E aí, então, buscar aqui e adicionar os nossos componentes que fazem parte da reação, tá certo? Então, ácido láctico, tá certo? Metanol, lactato de metila e água, tá certo? Então, procurem por esses nomes, né? E vamos adicionar os compostos para a gente trabalhar na simulação. Vejam que também para facilitar, tanto na nossa convenção quanto lá na otimização, eu renomeei então os compostos com os nomes que nós estamos trabalhando lá no nosso problema e como nós vamos se referenciar lá na otimização. Poderia deixar o nome padrão, mas ficaria um pouquinho diferente também lá na hora, ficaria um pouco mais complicado de definir os componentes. Então, né, renomeiem também, conforme eu fiz aqui, basta você dar 2 cliques em cima da identificação do componente e trocar para ficar de acordo em como o problema trata cada um dos compostos. Além disso, seleção então do modelo termodinâmico, do método aqui para cálculo de propriedades e equilíbrio. Então, o problema já adianta que para esse sistema é bom trabalhar com o Unifac. Nós utilizaremos ele então para a estimativa das propriedades na simulação. Bem, então basicamente é isso que a gente configura na guia Properties. E vamos para a guia Simulation agora para definir o fluxograma e as condições da simulação. Aqui nós iremos definir então a corrente de alimentação, tá? O feed, duas correntes materiais e o reator, o PFR, o modelo R-Plug, tá? Então, vamos conectar uma entrada no reator e uma saída, que são as únicas correntes aqui que a gente vai precisar para trabalhar. E vamos daí configurar a alimentação, a corrente do feed e o reator, a operação do reator, para rodar a nossa simulação. Bem, inicialmente, né, no feed, nós vamos especificar então na condição de operação a alimentação, tá certo? Ou seja, né, próximo lá à temperatura que a reação é autocatalisada e que a gente sabe que ela ocorre, na temperatura de 340 Kelvin e pressão de 1 bar, tá certo? E vazão de alimentação, tá certo? Não vou especificar pela fração, poderia, tá? Colocar 400 kmol por hora e 25, 75%, mas mais fácil, né? Se a gente pode definir aqui as vazões individuais de ácido lático em 100 kmol por hora e de metanol em 300 kmol por hora. Bem, então essas são as condições da alimentação. Bem, bom, feito isso, vamos configurar então o reator. Aqui em Reactor, então, nós temos algumas especificações iniciais aqui, né? Começamos por aqui em Specification. Então, vamos trabalhar com um reator de temperatura especificada, tá? E a constante e igual à temperatura da alimentação, tá? Que eram lá os 340 Kelvin, então a gente vai trabalhar aqui num reator isotérmico, tá bem? E aqui em Configuration vamos especificar, né, um chute inicial para o tamanho do nosso reator, tá certo? Depois esses parâmetros vão ser alterados e vão ser trabalhados lá na otimização de maneira a encontrar o dimensionamento que gera, né, que leva a maior lucratividade em função da produção de produtos ao longo de seu comprimento, tá? E porque o custo, né, na nossa função depende do comprimento, então ele vai especificar vai encontrar para a gente um comprimento para o qual o lucro é máximo, que a partir dali nós podemos ter o reator simplesmente mantendo, né, as concentrações constantes, não agregando a reação e aumentando, encarecendo o processo. Mas então, como chute inicial, utilizaremos comprimento de 5 metros e diâmetro aqui de 0,1 metro. E aqui as fases válidas no reator, apenas fase líquida, que é a fase na qual acontece a nossa reação. Bem, então a gente deixa para a fase líquida. Em Reactions, então, aqui tá né, definido o conjunto de reações que vai ser trabalhado nesse reator, tá certo? Lembra lá das aulas de simulação com reatores, para os modelos CSTR e PFR, nós definimos
o nosso conjunto de reações fora do bloco do reator e daí selecionamos ele aqui como sendo o nosso conjunto de reações que fazem parte do processo nesse reator, tá certo? Então, para isso a gente precisa aqui em Reactions criar uma nova reação, tá certo? E para a gente vai ser uma reação do tipo cinética, para a qual a gente vai daí definir os compostos da reação, tá certo? Igual a gente viu como faz lá nas aulas de reatores. Então aqui a gente vai ter na cinética da nossa reação, né, na estequiometria, de -1 e -1 para o ácido lático e para o metanol, né, que é 1 para 1, são reagentes negativos, e 1 para 1 formando também de lactato de metila e água. E os expoentes no modelo cinético, lembra lá na equação da taxa cinética que nós temos em termos de atividade, de 2 para o ácido lático e de 1 para o metanol. Tá bem? Nós podemos especificar isso tanto aqui, né, quanto aqui na parte de cinética para reação. Tá bem? Então aqui a gente vai especificar que a nossa fase de reação é a fase líquida, tá certo? Em quantidades volumétricas, a avaliação, tá, do reator é um PFR, não tem recheio. Aqui o constante de Arrhenius, com o nosso parâmetro K, tá certo? Nossa energia de ativação, que foram definidas lá no problema, tá certo? Então, K 6,024 vezes 10 à oitava, e energia de ativação 56,45 kJ por mol, tá bem? E a nossa atividade, para a gente especificar que a nossa base é em atividade, a gente utiliza e trabalha aqui com esse mole gama, que está diretamente relacionado aqui, vejam, o coeficiente, né, a atividade para uma determinada reação. E é assim que a gente tem a nossa taxa de reação, nossa expressão cinética montada. Bem, então vejam que são essas as especificações que a gente tem que colocar para as nossas reações, tá certo? E aqui você pode editar, né, se você não colocou por lá, pode colocar por aqui também o expoente de cada um dos compostos na lei de reação, né, sendo só a reação direta, né, não tem reação reversa, né, de segunda ordem para o ácido lático e de primeira para o metanol. Bem, tá certo. Aqui então definimos, né, todos os parâmetros de reação, tá certo? Depois que você criou, né, o seu set de reação, aqui ele vai estar disponível aqui no reator, né, ou, né, provavelmente, dependendo aí, talvez ele já vá automaticamente, mas você pode vir aqui e selecionar que esse conjunto de reações que você criou lá embaixo é o conjunto de reações que vai acontecer dentro do reator, como você especificou. Bem, então dessa maneira nós conseguimos então fazer a especificação da alimentação e da operação do reator e já temos condição de rodar a simulação para obtenção aí dos produtos para essa condição, né, para esse tamanho de reator que a gente colocou, né, estimativa de 5 metros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro, mas que a gente vai trabalhar esses parâmetros na otimização. Bem, então você já pode rodar e conferir se a sua simulação está convergindo. E depois nós viremos aqui então para Optimization para criar o modelo de otimização, né? Especificar o nosso problema de otimização e conseguir então encontrar as dimensões ideais do reator. Bem, então para a gente realizar a otimização, né, criamos aqui um novo caso de otimização, que por padrão ele chama de O1, aí eu vou usar o traço 1, né, e vou utilizar esse nome mesmo por padrão, vocês podem colocar outro nome, como eu comentei, e nós vimos anteriormente. E aqui nós vamos especificar nele então os nossos inputs, tá? Quem são as nossas variáveis a serem trabalhadas no nosso problema de otimização, tá certo? Como que a gente especifica aquela função e no nosso caso nós não temos nenhuma restrição imposta ou colocada no nosso problema, tá certo? O que a gente vai especificar como restrição, mas isso é, digamos que fica implícito aqui na otimização, é o intervalo de busca para as nossas variáveis, certo? Então, vocês vão ver que nós teremos aqui as variáveis, né, manipuladas de dimensão do reator, comprimento e diâmetro, e a restrição do intervalo de busca a gente especifica aqui dentro da otimização mesmo, né? A não ser que seja uma restrição externa que leve em consideração outras variáveis.
Então vamos lá. Inicialmente aqui em define, então nós iremos definir as variáveis que vão compor a função objetivo e que e que não são valores constantes, tá certo? Para a gente o que é constante, né, são os valores de custos, tanto de venda do lactato de metila quanto de aquisição de ácido lático e custo também do reator em função do comprimento, tá certo? Então, nosso comprimento sim é a variável, mas aquela parte que, né, não é comprimento que nós vamos colocar na equação, a gente pode deixar então como sendo, né, constante. E de fato, o que é variável na nossa função objetivo são o comprimento do reator, tá certo? O diâmetro do reator e a vazão, né, produzida de lactato de metila. Certo? Então, essas são as nossas variáveis que a gente vai especificar na nossa função de otimização mais adiante, tá certo? A gente vai definir ela aqui à frente e vocês vão ver como que a gente vai fazer isso. Primeiro, então, vamos definir as variáveis para a construção da função objetivo. Bom, o comprimento, ele é uma variável de bloco. Qual bloco? Né? Reator. E ela vai estar disponível aqui, né, como lente, né, como sendo então o comprimento do reator com unidades em metros, certo? De forma parecida, o diâmetro também é uma variável de bloco, né, a gente vai clicando aqui em new e criando as variáveis, tá certo? Uma variável de bloco do bloco reactor também, que eu chamei assim um reator, ou vai estar como o nome que você inseriu por padrão do reator. E ele vai estar aqui dentro também como, né, DIAM, né, diam, como, né, o diameter, né, o diâmetro do reator. E a vazão de lactato de metila na saída, né, a gente precisa especificar porque ela não é simplesmente a vazão, né, da corrente de produto. A corrente de produto ela contém vários compostos, mas o único que tem o valor agregado, que a gente, né, posteriormente precisaria separar e aí que realmente é vendido, é o lactato de metila. Então, chamei aqui de F-metilac, né, de vazão de lactato de metila do processo. Uma variável de corrente, né, ela é a vazão mássica, né, ou vazão molar. Você pode especificar aqui das duas formas. Como a nossa função objetivo está colocada aqui, né, com os custos por quilograma, vou trabalhar então com a vazão mássica. Bem? E aqui então, né, ela está na corrente de produtos, uma corrente mista, e o nosso componente é o lactato de metila, em quilogramas por hora, tá certo? Bem, a nossa função objetivo, né, ela vai ser, né, como nós definimos lá no problema, a função z, tá certo? E eu posso escrever essa função, né, em uma linguagem aqui de Fortran, como vocês vão ver, e especificar ela aqui que ele automaticamente entende que z equivale à função que eu vou declarar aqui na interface de Fortran da otimização, tá certo? E o intuito é maximizar com a otimização ativa, né? Lembrar de conferir que está checada essa caixinha aqui. Então aqui no Fortran nós iremos, né, digamos que montar a nossa função objetivo, tá certo? Bom, para isso, né, basta eu declarar a minha variável, o valor dela e escrever a equação, tá? Não tem segredo nenhum, apesar de ser uma linguagem de programação, basta a gente atribuir os valores de cada uma das variáveis e colocar aqui certinho, né, os valores corretos para a gente conseguir escrever a função objetivo, tá? O que a gente tem aqui, né, começando a linha com C, né, para indicar que é um comentário, tá certo? Então, só para ficar mais fácil aqui para eu indicar, né, qual é a variável que está sendo declarada abaixo de cada comentário, tá certo? Primeiro aqui o custo, né, de venda do lactato de metila, né, unitário em dólares por quilograma, que é um valor constante, tá certo? Então ele está especificado e declarado aqui. O custo unitário de ácido lático também constante, 135 dólares por quilograma, e chamei a variável de C lactac. Aqui é a vazão de alimentação de ácido lático, tá certo? Que é a matéria-prima associada aqui ao nosso custo. Então, constante também, tá certo? Porque a nossa alimentação, né, independente da conversão, da condição do reator, ela não muda, tá sendo sempre os mesmos 100 kmol por hora, tá bem? Mas como a gente vai trabalhar em massa, tá certo? Então, eu converti, olhei lá na corrente de alimentação,
para verificar aqui nos resultados da corrente qual seria a vazão em massa de ácido lático na alimentação, tá certo? Então a gente precisa verificar aqui e colocar, definindo o nosso problema em vazão mássica, tá certo? Criei uma variável H para indicar o número de horas de operação por ano, tá certo? E geralmente aí a maioria dos problemas trabalha entre 8.000 e 8.600 horas, como um valor ideal, né, de horas por ano de operação de uma planta, tá? 8.600 no máximo ali estourando, que a gente já está completando as horas do ano. E a variável N do número, né, de anos para o qual a gente vai anualizar o custo do reator, tá certo? Então vejam que declaradas essas variáveis, né, a gente consegue escrever a função objetivo, tá? Por que nós declaramos hora aqui? Porque as nossas variáveis, os nossos parâmetros estão em quantidades por ano, e daí a gente consegue multiplicar aqui por horas para ter, digamos que tudo numa mesma base em termos de, né, unidade de tempo. Né? Passar, na verdade, aqui de horas, que é a vazão, ela está em quilogramas por hora, para quilogramas por ano. Tem que multiplicar, então, pelo número de horas do ano. Então, a função objetivo, o lucro, vai ser quem? As variáveis que eu posso construir ela a partir das variáveis que eu declarei aqui em cima e das variáveis que nós especificamos lá no nosso ambiente, né, de otimização anteriormente. O mesmo nome que eu coloquei lá é o nome que eu utilizo aqui. E o mesmo nome que eu declarei as variáveis é o nome que eu utilizo delas na construção da equação da função objetivo z. Então, z é igual ao custo do valor de venda de lactato de metila, vezes o custo em dólares por quilograma, vezes a vazão em quilogramas por hora, vezes a quantidade de horas, para a gente ter aqui o valor de entrada, né, o lucro bruto em dólares por ano. Menos o custo da matéria-prima do ácido lático, que seria, né, o valor do custo dele aqui em cima, em dólares por quilograma, vezes a vazão dele, que é constante em quilogramas por hora, vezes o número de horas para ter na mesma base em quilogramas por ano, em dólares por ano, perdão. Porque o nosso custo de capital ele é anualizado, por isso tudo tem que ficar na mesma base por ano. No nosso caso aqui, a gente vai dividir por 5 anos, vai ficar por ano. E o custo do reator vai ser 4.000, valor constante, vezes o comprimento, que é a variável que nós chamamos dessa forma, né, o length, aqui na interface da otimização, dividido por N, que é o número de anos no qual acontece a anualização do custo do reator. Certo? Então, escrita a função objetivo certinho, igual a gente tinha lá no nosso problema, no slide, para ser trabalhado na simulação. E por isso, então, né, nós temos aqui que z é igual a isso, a função objetivo, e nós queremos maximizar z. Bem? Bom, e agora falta especificar, então, quem a gente vai variar na otimização em busca da condição de maior lucratividade. Quem que a gente vai variar? O diâmetro e o comprimento do reator, tá certo? Então, vejam que a gente também declara o comprimento aqui, lá porque ele vai ser usado na função objetivo, e aqui porque ele vai ser um parâmetro variável. Então, nós clicamos aqui em New, tá certo? E daí eu adicionei duas variáveis, as variáveis 1 e 2, onde, primeiro, então, nossa variável 1 é o comprimento, sendo, então, uma variável de bloco, né? Qual bloco? Reator. Qual é a variável do reator? O comprimento, que ele aparece assim, aqui, então, com esse mesmo nome, dentro do bloco do reator, com unidade em metros, buscando o valor ótimo no intervalo de 1 até 200 metros, tá certo? Lembra que o nosso chute inicial é 5, também, mas a gente vai buscar em todo esse intervalo. E aqui um passo, né, um chute, só que ele vai levar em consideração na hora de resolver o problema de otimização de acordo com o algoritmo que ele possui, tá? Eu coloquei um passo de 10, mas poderia, né, ser um passo menor, um pouco maior, independente, né, ele pode chegar ao mesmo resultado. E a nossa segunda variável é o diâmetro, tá bem? Então, o diâmetro, né, criei com uma nova variável, que eu chamei ele de variável 2, uma variável de bloco, né, qual bloco? O reator, reactor,
qual variável do reator? O diâmetro, que aparece aqui, né, como diam, em metros, no intervalo de 0,1 até 2,1, tá certo? Lembra que nosso valor inicial é 0,1, tá certo? Mas então a gente vai buscar nesse intervalo, que são os diâmetros disponíveis, por exemplo, aí de reator, de acordo com o fabricante, num passo de 0,1, tá bem? E poderia ser diferente também, mas aqui tendo mais ou menos um passo, né, proporcional, já é um bom chute para o algoritmo começar a otimização. Então, feito isso, temos especificados tudo que a gente precisa para a otimização do reator, buscando maximizar a lucratividade do processo, variando comprimento e diâmetro do reator. Legal? Então, vamos testar, clicar aqui em Run para rodar a nossa simulação com a otimização configurada. E nós verificamos, então, podemos ver aqui em Results, né, os resultados da otimização. Então, esse é o valor da função objetivo. Vejam aqui, então, que uma entrada de aproximadamente 10 a 12 dólares por ano aqui, né? Claro, sem considerar todos os outros equipamentos e outros custos de processo, separação que teria depois, né? Por isso um valor muito alto. Aqui, então, né, o número, né, de avaliações dele no processo de otimização. O valor inicial, tá certo? No meu caso aqui já estava no valor ótimo, porque eu já tinha rodado, mas no de vocês talvez ele esteja a partir do valor inicial de 5,01, que é a simulação, né, original, que a gente coloca um chute inicial. E os valores que ele chega para nossas variáveis definidas ali, né? O comprimento, o diâmetro e a vazão de lactato de metila na saída do reator, né? Na ordem aqui de 10.000 kg por hora. E as condições ideais são os limites superiores, né? O reator maior, né? Ou seja, o reator com 200 metros de comprimento e um reator de 2,1 metros de diâmetro. Também vejo aqui que, claro, na prática esse valor aqui seria impraticável, né? Muito grande, mas a gente poderia definir, né, de 1 a 10, de 1 a 20, trocar também. Coloquei só para a gente ver, né, que um intervalo longo o simulador também é capaz de trabalhar. Mas a gente pode colocar aqui, definir e alterar, né? Deixar diferente o nosso limite superior. Posso colocar, por exemplo, 20 metros, que já é um volume também grande, mas praticável. E verificar, então, a nossa solução para esses valores. Tá bem? Às vezes ele demora um pouquinho para aparecer nos resultados, ou ele fica na nossa guia de convergência, como a gente viu na simulação anterior, tá certo? Então vejam aqui que ele tem um chute inicial, né, no intervalo do valor e chega aqui aos valores finais, tá certo? Bom, então conseguimos definir, né, as condições de operação do reator para maximização, no caso aqui sem nenhuma restrição do nosso problema. Mas eu poderia, né, se eu tivesse alguma restrição, por exemplo aqui, que o diâmetro ele tem que ser menor que 10 vezes o comprimento ou algo assim, eu poderia especificar também em constraint e ele resolveria, dando as dimensões que satisfazem o nosso problema, tá certo? Bem, então, né, resolvemos o nosso problema, aqui a nossa resposta. E como atividade dessa aula, eu vou deixar para vocês então praticarem, testarem aí a ferramenta do suplemento de otimização do Aspen Plus, agora que a nossa licença já está, né, funcionando normalmente. Reproduzir esses exemplos da aula, tá certo? Com os mesmos dados, os valores, né, que nós definimos e especificamos na simulação. Aqui as principais referências da nossa disciplina também, pessoal. E por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês.